Fala, meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Bora lá pro vídeo. E hoje eu vou falar com vocês aí referente a empresas que pagam dividendos em dólar, mas não é qualquer dividendo, altos dividendos. Então eu separei aqui 4 empresas, entre elas a Verizon, a TNT, a Kinder Morgan e a 3M. Provavelmente você deve conhecer alguma dessas empresas aí, são muito famosas e muitas delas estão no nosso dia a dia. A 3M, por exemplo. Então fica até o final que eu vou fazer no mesmo formato que eu fiz das outras vezes, tá? Eu vou pegar aí os últimos 5 ou 10 anos da empresa e vou te falar quanto ela valorizou. Montar uma carteirinha para vocês. Se você fosse comprar uma ação de cada uma, quanto ficaria? Quantos dólares você gastaria? Acho que esse é o principal exemplo te incentivar a você investir em empresas pagadoras de dividendos. Logicamente não é recomendação de investimento, porém são coisas que dão certo. Eu já invisto há um bom tempo já no mercado americano e normalmente, lógico, vamos tirar aí a pandemia, mas o retorno que tem me dado nesses últimos anos são de 20%, 30% ao ano, tá? Não é o mês. Se alguém te oferecer um mês aí, isso é golpe, fica esperto. Então eu vou falar um pouquinho dessas empresas, qual o tipo de negócio e pra gente iniciar, partir logo para o que interessa, quanto que custa uma ação e também quanto ela valorizou nos últimos anos. É muito importante isso. A Verizon é uma empresa de comunicação, tá? Ela fornece produtos, informações para governos e empresas no mundo inteiro, tá? É uma empresa que atua mais nos Estados Unidos, mas tem diversificação no mundo inteiro. Então agora eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou ler para vocês aqui, vou pedir pro editor colocar para vocês a tela do meu celular e eu vou ler um pouquinho. Vamos lá, a Verizon, ela tem aí o cerca PL, que é o patrimônio líquido, de 10,4 vezes o seu faturamento, tá? Então isso é importante, no último ano ela teve uma valorização de 15,2, são números importantes que você tem que ler e entender um pouco mais. O valor diário, o intervalo das 52 semanas, que são marcadores muito usados no mercado, nós temos aí de 37,59 a 45,36. Então ela teve uma variação entre 37 e entre 45, para você ter uma noção de como os analistas veem alguns números, né? Porque se você for pegar e ver realmente se vale ou não vale a pena, né? Eu acho que você tem que ver o tipo de negócio, né? Se tem algum tipo de risco e também ver a empresa, se não está alavancada, se paga dividendos, se é uma empresa de crescimento, entender realmente o negócio para você investir. Sei que pareceu um pouco mais difícil, mas eu quis dar um exemplo pelo menos de uma empresa. Aí nós temos a TNT, ela oferece serviço de comunicação e entretenimento no mundo inteiro. Então ela é dona até de alguns canais e também já foi dona aí investiu se eu não me engano foi DirecTV, só para você ter uma noção do ramo que ela atua. Sobre essa ação, alguns dados interessantes. O intervalo de 52 semanas foi de 16 dólares a 27 dólares. Acho interessante falar. O preço dela, logicamente que não é igual das ações brasileiras, é sempre um pouquinho mais elevado, porque é o mundo inteiro que está comprando essas ações lá. Aqui no Brasil a gente tem os brasileiros, lógico que tem investidores fora aqui do país, porém, para você ter uma ideia, a Bolsa Brasileira representa apenas 1% dos investimentos mundiais. Então vamos continuar aqui. No último ano ela teve uma valorização de 67%, é bastante, né? O PL dela, preço sobre o lucro, 18,2. E o interessante dela, o dividend yield dela, partiu de 6,69. Então são 6,69 em dólar. Então é bastante. E aí nós temos a Kinder Morgan, empresa que atua em ramos de energia, principalmente na América do Norte. Tem a sua atuação aí Estados Unidos, quase 100%, México, Canadá, em sua maioria, mexe com gasodutos também. Então é uma empresa que mexe com estrutura para energias. E agora vamos dar uma analisada de novo aqui. A variação dela no intervalo de 52 semanas foi de 17,34 dólares e a máxima de 31,48 dólares. Preço sobre lucro dela um pouco mais alavancado que as anteriores, 22,9. E
no último um ano, ela valorizou 60%. Você tem uma noção como elas sobem. E o dividend yield dela, se você investir nessa empresa, você vai ganhar 4,38% de dividendo. Então, é em dólar, tá? Lembrando que é em dólar. Porque assim, aí você vai falar, mas Thiago, os juros é pouco. Aqui no Brasil, se eu pôr numa renda fixa, eu vou ganhar 10%, 12%, dependendo da taxa Selic. Sim. Porém, o Brasil, ele corrói o seu patrimônio mediante a inflação, mas tem diferença. Os juros nos Estados Unidos é bem menor do que o Brasil. Então, 4% é bastante. É em dólar, moeda forte. E a última que eu vou falar pra vocês é a 3M. Essa é muito conhecida dos brasileiros. Ela tá em praticamente tudo que você vê em manutenção, né? Nas nossas fitas isolante, elas estão muito, né? E toda a parte de adesivos, ela tem tecnologia muito boa referente a isso. O portfólio dela é gigantesco. Então vamos lá, vamos analisar um pouquinho a ação. Ela tá aí em torno no intervalo de 52 semanas, de 75,65 dólares a 155 dólares. Chegou a sua máxima. PL dela está em torno de 20% e no último ano ela valorizou 101%. Nossa, Thiago, por que teve uma valorização tão grande? Porque tem uma coisa aí no meio. Ela teve um processo aí judicial que valeria milhões e a ação acabou caindo. Então, quem comprou a ação quando ela estava lá no chão, já dizia o Warren Buffett, maior investidor do mundo, comprem ao som dos canhões. Então, quem comprou ela lá embaixo teve a valorização de 100%. 101%. Que alta, hein? Que pancada. E o dividendo dela, que ela paga anualmente, isso 6,58% ao ano. É bastante coisa. Lembrando que rendimento passado não garante rendimento futuro, tá? Isso é importante, é uma frase pronta, mas ela faz todo sentido e é operante até hoje, viu? Então vamos lá, conforme eu prometi, bora montar uma carteirinha aqui bacana pra vocês, tá bom? Vamos lá, a Verizon. Vou pegar a cotação agora atual para que não dê tanta diferença. Então eu tô printando e vou colocar o da tela já hoje para você saber qual que é o valor do dia que eu tô gravando aqui. Vou colocar a data também na tela. A Verizon você compraria por 41 dólares. A TNT você compraria em torno de 27 dólares uma ação. A Kinder Morgan você compraria em torno de 27 dólares a ação. A 3M você compraria em torno de 154 dólares. Então quanto que ficaria para montar uma carteirinha com essas 4 ações e receber um dividendo gordo em dólar no período de um ano? Então ficaria em torno, mais ou menos, lógico que eu vou arredondar, 249 dólares para você comprar uma ação inteirinha de cada uma. Lembrando que no mercado americano você pode comprar uma fração de uma ação. Thiago, eu transferi 100 dólares. Você pode comprar e dividir 100 dólares em diversas ações. E aí, quanto ficaria em reais? Em torno de 1.470 reais. E a outra parte que eu vou te dar para vocês de bônus, eu vou calcular quanto que você ganharia em um ano e vou calcular quanto de dividendos ele vai te dar. Lembrando que aí é um investimento em renda variável. A Verizon em torno de 6,70 anualizado. Então vamos lá, você comprou uma ação em torno de 42 dólares, você vai receber no período de 12 meses 2 dólares e 75. Então lembrando que em um ano 2 dólares e 75, mas imagina em 10 anos você recebendo. Lógico que você não vai comprar uma só. Quando você começar a investir, você vai querer montar uma baita de uma carteira, vai pegar gosto e vai começar a investir sempre e vai comprar muito mais do que uma ação. Pelo menos é isso que eu desejo para você. A TNT bem tem um dividendos anualizado de 6,69. A ação, vamos lá, que seja 26 dólares, traz aí um retorno anualizado de 1,73 dólares. Kinder Morgan, dividendo de 6,60. Você comprando a ação, vamos lá, a 27 dólares agora, você teria o retorno de 1 dólar e 76 ao ano. A 3M, então a 150 dólares mais ou menos a ação, você teria um retorno de 9 dólares e 83 por ano. Então se fizesse aquela carteirinha que eu falei pra você, de uma açãozinha só, então todo ano você estaria recebendo, deixa eu colar aqui, 16 dólares ao ano, só nessas 4 ações que eu te falei. Então realmente, e em dólar, tá?
tá? Então a gente pega aí exemplos de países aí que tiveram a sua moeda deteriorada, por exemplo, a Venezuela. Antes, a Venezuela também teve o seu período de ser um por um dólar, um bolívares. E hoje a gente precisa de milhões, bilhões de bolívares para comprar um dólar. Então faz todo sentido você receber dividendos em dólar. Se você tem, de repente, uma estratégia de proteger o seu patrimônio contra a deflação do real, ou se você tem aí o intuito de fazer uma carteirinha para aposentadoria em dólar. Então é isso. Se você gostou do meu vídeo, me segue aí, porque eu tenho muita dica para você. Eu vou fazer mais vídeos e eu vou falar muito referente às empresas americanas. Vou dar exemplos aí, carteiras para você estudar e quem sabe aí daqui a alguns anos ter uma carteira bem gordinha, um porquinho bem gordinho e receber muito dividendo. Não esquece de deixar o like, me siga, um abraço e até mais. Fica com Deus!